e isso gerou pra você sempre um problema, né? Porque parece que a cota racial é uma coisa que, se você é negro, você tem que ser a favor. Exatamente. Não há a menor possibilidade nem discussão, né, sobre isso. Eu acho que tem dois problemas aí, né? O primeiro é que essa foi uma bandeira, assim, histórica do movimento negro para corrigir o que aconteceu na abolição da escravidão, porque você tinha vários escravos analfabetos e, enfim, não estavam acostumados com a relação trabalhista no mundo capitalista, e aí eles foram libertos do nada e ficaram sem amparo, né? Foram jogados na periferia. Então, desde aquele momento, de 1888 até 2003, havia essa bandeira por cotas raciais, ou por alguma maneira de compensar aquilo que aconteceu em 1888. Então foi unânime quando aconteceu, quando veio as cotas e tal. Você não discutiu isso, que é uma bandeira tão histórica que ninguém parou para pensar. E aí quando vem alguém, e principalmente negro, e aí questiona isso, esses movimentos, eles ficam realmente bem, bem bravos e é bem difícil dialogar com essas pessoas por conta disso. E aí eles atacam com racismo, né? Que é o que aconteceu comigo no caso do Ciro Gomes, por exemplo. Ele e várias pessoas, porque eu já escutei vários, famosos ou não famosos, com o termo Capitão do Mato, né? Exatamente. Primeiro, explica pro pessoal o que é Capitão do Mato. O que é esse termo? Por que ele é ofensivo e por que usam esse termo para tentar te atingir? Boa. Bom, o Capitão do Mato, ele é uma figura da época da escravidão, né? Que geralmente era negro, não precisava ser, mas na imensa maioria das vezes era negro. Era o escravo que ele era mais próximo do dono e inimigo dos outros escravos. Isso é, alguém que tentava renegar a sua cor, a sua raça, e tentava se aproximar dos brancos agindo como eles. Então, quando um escravo fugia ou era desobediente, o dono de escravo, o dono de engenho, pegava aquele sujeito, que era o Capitão do Mato, para dar chicotadas no cara, para trancar ele numa caixa, para jogar ele na senzala. Ou quando um escravo tentava fugir, era o Capitão do Mato que ia atrás e trazia ele arrastando de volta. Então ele é uma espécie de traidor. E era um escravo, um negro usado para trair os negros. Então é ofensivo e é racista porque tem essa conotação histórica, racial, e é ofensivo porque é como se dissesse que eu renego a minha cor ou que eu não gosto de ser negro. Né? Ou que você tá tomando essas posições para agradar os brancos. Exatamente. Inclusive, algumas vezes me falam que eu sou... que eu gosto de lamber botas de brancos e etc. Que é sempre essa ideia de que se você é negro e não defende essas pautas, é porque você está tentando ou trair a classe negra ou agradar os brancos de uma maneira geral. E é exatamente um pensamento tipo que um negro não pode pensar pela própria cabeça, que é uma coisa lá de trás da escravidão, que ele não podia pensar, não tinha direito a ter ideias próprias, né? E parece que é isso de novo, né? Uma coisa que o Paulo Cruz fala muito, né? Ele fala da senzala ideológica e eu peguei esse termo também. Porque antes o negro ele era preso ali na senzala, né? Territorialmente, sair, né? Territorialmente. E também essa prisão territorial também era uma prisão mental, porque como ele não conhecia o mundo, ele ficava preso ali. Ele era restrito àquilo que ele via e... Exatamente. A abolição trouxe a liberdade territorial, mas de alguma maneira esses movimentos eles tentam continuar com a prisão mental, que é essa prisão ideológica, do tipo, você só pode pensar esse grupo de ideias, só pode defender esse. E o grupo assim fala, cara, tamo com você. Tá, mas eu quero isso. Não. Aí você é traidor do movimento. Parece que tamo todo mundo junto, desde que você pense igual, né? Exatamente. E tem um outro problema, que eles não diferenciam as pessoas que discordam.